Janeiro registrou a primeira morte por febre amarela no dia 11 de março no município de Casimiro de Abreu. O aumento no número de casos provocou uma corrida aos postos de saúde de cidadãos assustados com a doença. Para esclarecer as dúvidas e falar sobre os riscos de um surto no estado, convidamos o deputado Dr. Julianelli. Deputado, muito obrigada pela participação na Alerj Entrevista. Vamos começar explicando para quem está em casa, já que o senhor é médico infectologista. Antes de entrar nas peculiaridades do estado do Rio, eu queria que a gente explicasse como é que acontece a transmissão, né, da febre amarela, já que muitas pessoas estão com medo, por exemplo, de ter contato com um macaco que também é afetado, né, pela doença. Então vamos esclarecer para que as pessoas não fiquem com medo injustificado. Primeiro dizer que existem dois tipos principais de febre amarela, a urbana e a silvestre. A urbana foi erradicada aqui do Rio de Janeiro na primeira metade do século passado. E a silvestre persiste em alguns locais, alguns estados do Brasil, e ela é um ciclo que se faz através dos macacos. Ou o macaco prego, ou o mico, que são os principais, né, nesse ciclo. E a doença é causada por um vírus e transmitida por um mosquito. No caso da febre silvestre, o gênero Sabetes e o gênero Hemagogos. No caso da urbana, o Aedes aegypti, esse mesmo que transmite a zika, chikungunya e dengue. Essa é uma preocupação, eu acredito, também da população, porque agora no verão a gente teve esses surtos de zika, de chikungunya, porque o mosquito não está controlado na cidade. Então, se mais uma doença pode ser transmitida pelo mesmo mosquito, então isso deixa as pessoas preocupadas, né? Apesar de ser uma doença mais grave, ela tem uma grande vantagem. Ela é prevenida pela vacinação, diferentemente das outras três. Então nós temos como fazer o enfrentamento, as autoridades de saúde têm como fazer o enfrentamento da febre amarela de uma maneira diferente, contando com essa vacinação. E quais são os sintomas? O que pode alertar uma pessoa de que ela está com a febre amarela? Primeiro, é uma doença febril, né? E dizer que a grande parte, a grande maioria dos casos passam como infecções inaparentes, quer dizer, tem uma febre baixa, um mal-estar, e uma minoria é que vai desenvolver a forma clássica da doença, em que ocorre icterícia, funciona como uma hepatite grave. Icterícia, que é o olho amarelo, alterações hemorrágicas, desorientação, caminhando até para a morte. Então, esses sintomas, o senhor falou que a maioria dos casos a pessoa pode até nem saber que teve a febre amarela, é isso? Na maioria dos casos ela nem sabe que tem. Cabe, quando se detecta o surto em alguma região, as autoridades de saúde, diante de quadros febris, fazem os exames para identificar essas formas que são mais brandas. E nesse caso, quando a pessoa já teve a contaminação, como em outras doenças, ela também fica imune ou ela pode contrair a doença outra vez? Não. É a mesma coisa. A doença, ter a doença, tanto na forma mais leve como na forma mais grave, aquela que tem inclusive problemas renais também, outro fator importante na clínica dos pacientes, qualquer uma das fases, após a cura, dá imunidade por toda a vida. E o senhor falou sobre esses sintomas clássicos da doença, sobre alguns casos mais graves. O Rio de Janeiro, né, como eu disse aqui na abertura do programa, já teve registrada uma primeira morte. Em que casos existe um risco maior de acontecer um óbito em uma pessoa que tem a febre amarela? Olha, como toda doença infecciosa, a imunidade, o sistema imunológico é o fator mais importante. É ele que faz frente àquele vírus que está circulando no sangue. Então, quanto melhor a imunidade, menor a chance de desenvolver uma doença mais grave. Isso é importante. Mas ela, com certeza, vai afetar as várias faixas etárias. Não vai haver um predomínio maior, vai depender muito mais das pessoas que estão se expondo, né? Aonde que elas estão, se elas moram na beira de mata, se elas moram na zona rural, essas sim
vão sofrer o maior risco, né? Não levaria tanto para a questão da idade, sabendo que, lógico, o idoso tem um sistema imunológico mais propenso a adquirir infecção e tal. Mas o grande problema hoje é a proximidade com áreas de floresta. E dentro dessas pessoas que estão próximas dessas regiões, existem grupos de risco, como o senhor falou, nessa questão da imunidade? Uma pessoa, por exemplo, que faça um tratamento de saúde, ou uma pessoa que tem uma doença mais grave, como um portador de HIV, esses grupos têm um risco maior também? Sim. Quanto menor a imunidade, maior o risco de desenvolver uma forma mais grave, né? Mas lembrar o seguinte, nesse caso que tivemos descrito em Casimiro de Abreu, o pai, o padrasto, né, a princípio, numa faixa aí de 40, 50 anos, eu não tenho esse dado certo, teve uma forma mais grave, faleceu e estão em acompanhamento 3 enteados e a mulher, que não morreram, mostrando que eles tiveram uma forma mais branda, né? Uhum. Aí precisa ser analisado se essa pessoa que morreu tem algum fator, uma comorbidade, algum fator que leve uma baixa da imunidade. Aí citaria muitos, né? Diabetes, ingestão de álcool, isso precisa ser analisado, uhum, né? Mas eu colocaria o seguinte, hoje o risco maior é a proximidade com áreas de floresta, de contrair a doença. É porque a divulgação dessas informações pelo país inteiro e agora, no caso do Rio de Janeiro, né, com esses primeiros casos, tem gerado um certo pânico em algumas camadas da população, uma corrida desesperada aos postos de saúde. Nós temos visto filas imensas nos postos para vacinação, não sei nem se existe estrutura para atender todas essas pessoas de imediato, mas, na verdade, pelo que o senhor está me dizendo, não existe motivo para esse pânico nesse momento, né? Olha, eu diria que é motivo de preocupação, uhum, não de pânico. Uhum. As autoridades estão alertas e têm que aumentar esse grau de alerta à medida que possam surgir outros casos. Nós temos que considerar um fato. Estamos entrando no inverno, que normalmente diminui a proliferação de mosquitos. Então, esse é o tempo para se vacinar a população, para quando chegarmos no próximo período de chuvas, nós não termos uma preocupação maior, uma emergência. Já que mais pessoas já vão estar imunes, né? Exato. Quanto maior a quantidade, e se optou, e eu entendo que foi certo, vacinar toda a população do estado do Rio, tem que ser feito dessa maneira realmente, mas não é motivo para correria. Dá tempo de fazer uma programação, como está sendo feito, para vacinar dentro de, eu diria, de 6 a 10 meses, vacinar toda a população. Isso é muito importante. O outro fator que eu entendo como de muita importância é determinar quais as áreas que devem ser vacinadas primeiro. Já que nós não temos vacina para vacinar todo mundo de uma vez só, nem temos pessoal treinado para vacinar de uma vez só, eu entendo que aqueles municípios que fazem fronteiras com Minas Gerais, com o Espírito Santo, eles devem continuar sendo prioridade para a vacinação de toda a população. Aqueles municípios que descreveram casos como Casimiro de Abreu, Silva Jardim, daquela região em torno da reserva de Poço das Antas, também devem ser vacinados prioritariamente, né? Já aqueles que moram em áreas que que não se descreve casos, que são áreas muito mais urbanizadas, esses podem ser vacinados posteriormente. É porque nos postos de saúde, por exemplo, da capital e do Grande Rio, a orientação que tem sido dada é de que preferencialmente sejam vacinados aqueles que vão para alguma região com risco maior, né? Mas é difícil também fazer essa triagem da população, porque não é preciso apresentar nenhuma documentação, nada disso, basta a palavra, né, da pessoa. Não é só isso, Natália. O que acontece? Como nós falamos, o vírus circula nas áreas de floresta. O Rio de Janeiro tem muita área de floresta, inclusive a capital. A cidade do Rio de Janeiro tem a Floresta da Tijuca e outras unidades. Então é muito difícil você falar de prioridades, né? Então, mas como? Por exemplo, as cidades da Serra, Teresópolis, Petrópolis, elas são mais vulneráveis, porque a mata
é contígua a Minas Gerais, que tem incidência da doença. Então, é questão de priorizar essas áreas, né? Mas não podemos deixar de pensar da seguinte maneira: o esforço tem que ser feito não só para produzir mais vacinas, o governo federal precisa ajudar isso aí também, como também, e aí a obrigação do Estado, formar equipes que não é capazes de fazer uma campanha de vacinação acelerada. Mais ampla, porque né? pessoal também é um grande entrave para isso, né? Porque são muitas pessoas para atender, né? Sim. E o senhor me dizia que antes do programa começar, que em relação a esse esforço do governo federal, que atualmente só Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro, produz a vacina. E seria importante que outros institutos também fossem capacitados, né, liberados para essa produção, para acelerar a produção das vacinas. Sim, o Butantan, em Minas Gerais também, é descentralizar e abrir outros pontos, outros institutos capazes, que têm pessoal, e capazes de produzir para uma situação que pode se agravar, né? Nós estamos falando aqui de 12 milhões de pessoas para vacinar no Rio de Janeiro, 30 milhões para vacinar em São Paulo, 20 milhões para vacinar em Minas Gerais, 10 milhões para vacinar no Espírito Santo. Então, é preciso se entender isso aí, não como uma emergência no momento, mas uma situação que o alerta está pelo menos laranja. E, deputado, para as pessoas que não podem se vacinar ou que talvez estejam com dificuldade de se vacinar logo, existe alguma forma de se prevenir? A mesma forma, por exemplo, como as pessoas se preveniam da zika e da dengue, uso de repelentes, calças, é o mesmo sistema? É o mesmo sistema, mas aqui nós estamos falando de uma doença que pode ser prevenida com a vacina, claro. Esse é o objetivo que tem que ser buscado. Né? Existe um objetivo maior, que é melhorar assustadoramente as condições de saneamento do Brasil todo e particularmente do nosso estado. Para não ter essa disseminação do mosquito. É isso que a gente precisa. Esse é o objetivo futuro. Mas é lógico que você usar manga comprida, usar repelente ajuda, mas numa doença que tem a prevenção através de uma vacina, não justifica. Não, eu digo nesses casos, como o senhor falou, das pessoas imunodeprimidas, que realmente não vão poder tomar a vacina, né? Mas nós consideramos o seguinte: à medida que a maior parte estiver sendo vacinada, a circulação do vírus também deixa de existir. Tá certo. Deputada, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. Tá certo. É só um minutinho, a gente volta já já.